Por mais que os jogadores de futebol sempre estão trabalhando forte na parte física e cuidam muito bem da saúde e também da alimentação, problemas cardíacos aparecem com frequência em atletas, o que muitas vezes acaba levando à aposentadoria, já que é uma doença séria e impossibilita muitas vezes o esforço físico, levando um sério risco para a vida. Então o melhor é realmente dar uma pausa. Após um acontecimento recente com Sérgio Agüero, que você vai ver a seguir, eu listei o argentino e mais 4 jogadores que já passaram por esses problemas ao longo da carreira. No fim de outubro deste ano, Sérgio Agüero passou muito mal na partida entre Barcelona e Deportivo Alavés. E como eu falei no último vídeo aqui do canal, Agüero deve encaminhar a sua aposentadoria, já que o problema é bem mais sério do que parecia no início, sendo que ele sofreu uma aritmia cardíaca, problema que afeta no ritmo dos batimentos do coração. O argentino está afastado por pelo menos até janeiro, mas segundo a imprensa espanhola, dificilmente vai conseguir voltar aos gramados e vai então anunciar sua aposentadoria em breve. Mas claro que ainda existe a possibilidade dele voltar aos gramados, onde vai passar por novos exames para ver se existe a condição de um retorno. Outro caso bem recente e que conhecemos muito bem é o de Christian Eriksen. Na Eurocopa deste ano com a seleção da Dinamarca, o jogador teve um mal súbito e caiu desacordado no gramado, precisando até de uma massagem cardíaca ainda dentro do campo. Depois de um enorme susto, Eriksen ficou internado e passou por uma intervenção cirúrgica, onde implantou um desfibrilador no coração. No momento, o meia de 29 anos tem contrato até 2024 com a Internazionale e pretende em breve voltar aos gramados, porém vai ter que ser longe da Itália, já que por lá não é permitido jogar nessas condições. Por isso, um regresso para o Ajax da Holanda, clube que o revelou para o mundo do futebol, é hoje o meio mais cotado e isso pode acontecer já na janela de janeiro, quando reabre o período de transferências lá na Europa. Everton Costa teve que encerrar a sua carreira de forma precoce em 2014, quando atuava pelo Vasco da Gama. Na época, com 28 anos, o atacante sofreu uma aritmia cardíaca quando atuava pelo Cruz Maltino, sendo na sequência diagnosticado com a doença de Chagas. Everton Costa passou por uma cirurgia também para colocar um desfibrilador no coração. Ao se recuperar, o jogador até cogitou voltar aos gramados, mas não conseguiu e pendurou as chuteiras então 9 meses depois do acontecido. Já um acontecimento bem mais antigo foi do brasileiro Washington, que em 2002 foi diagnosticado com artérias obstruídas e passou por 2 procedimentos, um cateterismo e também uma angioplastia. Pouco tempo depois, cerca de 2 anos, Washington marcou simplesmente 34 gols pelo Atlético Paranaense e foi eleito o artilheiro do Campeonato Brasileiro daquele ano. E foi dali que surgiu seu apelido, Coração Valente, após uma história de muita superação. E depois disso, o centroavante ainda passou por equipes do Japão, como o Tóquio Verde, e também pelo Urawa Reds. Na sequência voltou ao Brasil, defendeu o Fluminense e também o São Paulo, encerrando a sua carreira em 2011 pelo clube carioca. Outro acontecimento que conhecemos muito bem é o de Iker Casillas, goleiro com passagens pelo Real Madrid e também pela seleção espanhola. O jogador sofreu um infarto em 2019, quando defendia o Porto de Portugal, sendo que precisou passar por um cateterismo cardíaco. Depois da recuperação, o goleiro anunciou sua aposentadoria já no ano de 2020. Vale destacar que Casillas foi campeão do mundo com a Espanha na África do Sul em 2010 e foi um dos melhores goleiros da história do futebol espanhol. Hoje, com 40 anos, Casillas ocupa o cargo de vice-presidente no Real Madrid. E aí, gostou desse vídeo? Já apoie ele com seu like, que é muito importante e que incentiva muito o meu trabalho. Se você for novo, seja muito bem-vindo a se inscrever. Obrigado a todos que assistiram até o final e a gente se encontra no próximo vídeo.